primeira questão da prova de 2019, de cálculo 1, né? Aqui no caso a gente tem uma questão que ela é puramente teórica, né? Você vai passar por diversos assuntos, diversos teoremas, e é legal se ter bem concatenado a ideia dessa questão, porque ela é muito rica em detalhes, muito rica em teoria, então vamos destrinchar ela bem legal, né? Ele quer, no caso, a afirmação verdadeira, certo? Então, beleza. Para essa primeira alternativa, a gente precisa se atentar, né? No caso, esse não aqui, certo? E esse não aqui. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso logo mais, certo? O que são os pontos-chave aqui dessa primeira são essas duas palavras, pontos críticos, certo? E extremos globais, certo? Beleza, para a segunda, o que a gente precisa se atentar, né? Aqui que está o segredo, ó, função qualquer, tá? Vocês vão entender o porquê. Tá? Ok. Para essa terceira, o segredo tá em você observar bem essa expressão aqui, certo? Beleza? E, no caso, a própria derivada em si, no ponto C, pertencente a esse aberto. No caso também, para essa quarta alternativa, o que é importante a gente destacar é o seguinte. No caso, o que eu fiz? Eu peguei sendo o único ponto crítico, beleza? Essas três palavrinhas aqui, ó, único ponto crítico e extremo global, são muito importantes, tá? E para essa última aqui, o que é legal a gente reparar? No caso, esse ponto aqui, né? Ponto 0, 1, né? Uma função que seja derivável, e o que representa isso, né? Tá? E também observar, né? Que ele está afirmando aqui que ela vai ser sempre positiva, né? Para todo x pertencente a esse intervalo. Então eu destaquei alguns aspectos relevantes aqui. Bem, no caso com vocês, eu quero relembrar, né? Antes mesmo de começar a questão, eu quero relembrar, no caso, o teorema de Fermat. A gente vai utilizar alguma vez. Eu também quero lembrar implicação, no caso, equivalentes lógicos. Claro, isso aqui nem todo mundo teve, mas é bom que dá uma nivelada. Repare, isso aqui não é matéria, né, do cálculo em si, mas eu vou utilizar como ferramenta, né, para resolver os itens da questão. A terceiro item que eu quero relembrar é a definição, né, de extremo global e local, tá? Ok, essa questão é bem longa, mas ela engloba muita coisa legal, então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu praticamente extraí as informações, né, mais relevantes, no caso, de cada alternativa. Daniel, mas por que você fez isso? Então, para deixar de uma forma mais direta, sabe? De uma forma que vocês vão, para ficar um pouco mais fácil de se visualizar o que eu quero, certo? E ficar também mais resumido, tá? No caso aqui, cada alternativa eu separei, né, deixando bem resumido tudo que eu preciso. O que está em verde significa hipótese, certo? Tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que é dado pra gente. E aquilo que é em azul são as nossas teses, tá? Daquilo que a gente precisa de mostrar se é verdadeiro ou se é falso, né? Tá, então eu fiz isso para cada alternativa, tá bom? Eu vou, paulatinamente, falar sobre cada uma delas, mas vamos antes relembrar 4 aspectos importantes, tá? Vamos lá. Primeiro que eu quero relembrar é o equivalente lógico para implicação, tá? Claro, isso daqui nem todo mundo sabe ou nem todo mundo teve isso, né? Contato com essa equivalência, com esse caráter mais rigoroso, né? Mas eu vou utilizar para resolver a minha questão, tá bom? Um item específico, tá? O que eu quero dizer com equivalente lógico para implicação? Eu quero dizer que a gente pode substituir uma implicação, certo? Que no caso está sendo uma proposição, por uma outra proposição, só que as duas revelam a mesma tabela verdade, né? Elas têm a mesma função,
o mesmo atributo, só que escritas de forma diferente. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho a proposição A, certo, implica B, eu posso dizer que essa implicação, onde aqui eu tenho a hipótese e aqui eu tenho a tese, certo? Eu posso dizer que essa proposição, uma hipótese implicando uma tese, é equivalente à negação da tese, certo? A negação da tese implicando a negação da hipótese, tá? Então, claro, negação, observação aqui, importante, observação, tá? Negação. A negação ela pode ser escrita como um tio, ou como esse símbolo, ou como uma exclamação, tá? Eu estou utilizando tio aqui, tá bom? Então, aqui não é N, aqui é um tio, tá? Beleza? Então, esses dois são equivalentes, tá bom? Aqui é a negação da tese e negação da hipótese, tá? Eu vou utilizar isso, aí é claro, os dois eu não é objeto dessa questão provar isso, certo? Isso aqui é só uma ferramenta que eu estou apenas mostrando, mas isso se prova com a igualdade das duas tabelas de verdade, né? Quem quiser se aprofundar nisso, é só pesquisar sobre, tá? Eu não vou me aprofundar. Beleza, agora eu quero, antes de ir para o segundo aspecto, né, para relembrar, eu quero antes definir uma função f, tá, de real em real, tá? Quem já viu as resoluções da P1, tá, que eu fiz, eu disse o que seria cada um desses, tá? Então, a partir de agora, o que eu quero fazer é o seguinte, eu definir a f sendo uma função, ok? Beleza. E aí eu quero o segundo atributo, tá? O segundo atributo, ele vai dizer o seguinte, eu quero dizer a definição de extremo local, extremo global. Ok? A definição de extremo global, tá? Então, dado um x0 pertencente ao domínio da função f que eu defini acima, eu dizer que é ponto de máximo, no caso aqui eu vou pôr máximo, ou mínimo, ok? Ponto de máximo, mínimo, global, se f de x é menor ou igual a f de x0, certo? Aqui no caso eu vou pôr o menor ou igual em verde, tá? E maior ou igual em azul, tá? Eu vou explicar por quê. F de x0, então para todo x0, para todo x pertencente ao domínio de f, tá? Ok, o que isso quer dizer? Que se for ponto de máximo, então para todo x que eu escolher, a f de x terá que ser menor do que a f de x0. E se for ponto de mínimo, global, tá? Todo ponto de x tem que ser maior ou igual ao ponto, no caso, a função x, a função no ponto x0, tá bom? Então é praticamente isso que está dizendo. Agora, o aspecto 3, vou ser mais rápido aqui, é a definição. Vamos ser mais práticos aqui. Legal, tá? Deixa a diferença entre os dois, a gente vai perceber qual é a diferença, tá? Então, a definição de extremo local, x0 pertencente ao domínio de f, tá? Ponto, mesma situação, tá? Máximo, mínimo, local, se existe um conjunto aberto, tá? Onde x0 pertence aí, tal que f de x é menor ou igual a f de x0 para todo x pertencente aí. Só que aqui, caso verde e para inverso em azul. Ô Daniel, você está complicando muito, escrevendo um monte de símbolo, não estou entendendo nada. Então o que eu quero dizer é o seguinte: pega um ponto x0 qualquer do domínio, certo, da função f, certo? Se você disser que ele é um ponto de máximo ou mínimo local, certo, vulgo extremo local, se existe algum intervalo que você possa pegar e
certo? Dentro desse domínio, certo? Só que ele precisa ser aberto, tá? Onde existe um x0, onde esse x0 que está dentro do domínio, você pega ele dentro desse aberto também, ou seja, ele precisa estar dentro desse aberto também, tá? Tal que para todo ponto x que você escolher da sua função f, ou seja, para todo ponto que você escolher da sua função f que pertença ao intervalo min, se esse ponto for de máximo, todo ponto aplicado na função vai ser menor do que o ponto x0 aplicado na função f, tá bom? E o inverso também acontece. Se for mínimo local, todo ponto que você escolher da função e você aplicar a função vai ser maior, certo? Ou igual à função aplicada no ponto x0, tá bom? Então, tipo, isso aqui é algo que eu vou utilizar, tá bom? Dentro de uma questão, dentro de uma alternativa. Então, é legal ter essa definição, tá? Bem concatenada. Eu vou voltar aqui na hora que eu estiver utilizando, tá? Pra vocês entenderem o que eu fiz aqui. E o outro aspecto, por último, que eu quero relembrar é o teorema de Fermat, tá? Dentro do aspecto 4, tá? Então, vamos lá. Teorema de Fermat. O que diz teorema de Fermat? Seja uma função f definida em um aberto, né, entre A e B, no caso aquele foi o domínio, indo em contradomínio real, certo? Derivável, tá bom? Derivável em x0 pertencente ao conjunto aberto que eu acabei de escolher, quer dizer, onde a função está definida, tá? Então, no conjunto aberto, tá? Cara, então, olha só o seguinte, o que diz? Aqui no caso foi a definição da função, tá? No caso, você está definindo a função, pode ser utilizar o teorema de Fermat. Para ser válido o teorema de Fermat, a função precisa de ter essa característica, tá bom? E o ponto, é claro, precisa estar dentro do domínio, tá bom? Lembre-se, você precisa escolher um intervalo aberto e um ponto dentro do intervalo aberto, tá? O que diz o teorema de Fermat? Se x0 é extremo local de f, então, tá? Na verdade, eu tô usando C aqui, então vou usar tudo em português. Então, f' de x0 é igual a 0, ok? Beleza, esse é o teorema de Fermat, tá bom? Então, nessa função, se você disser que x0 é extremo local, então automaticamente é verdade que esse x0 aplicado na primeira derivada da função f vai ser igual a 0, tá bom? Vamos propriamente para a questão, certo? Então é o seguinte, olha só, conforme eu havia explicado, né? Eu separei a questão aqui em partes mais importantes. O que está em verde aí, como a gente viu, é a hipótese, e o que está em azul é a tese, que a gente quer provar em cada uma dessas implicações. Repare que aquele C, então, aquele CA, tá? Então, B é a mesma coisa, tá bom? É equivalente ao A, caso A implica B, tá bom? Então, é a mesma coisa, tá? Só para deixar bem claro aqui para vocês. Vocês não se perderem nisso, tá? Eu só fiz aqui, olha como é mais fácil, né? Tipo um monte de letra que transforma em um símbolo. Então, ok, derivável, vamos lá. Tem uma função aqui, um aberto, certo? Em real. Função derivável tal que f não possui pontos críticos, implica f não possui extremos globais, tá? Essa letra A eu vou deixar ela para o final, tá? Que ela é um pouquinho mais trabalhosa. Vamos pegar aqui no caso a letra B primeiro, tá bom? Então eu vou carregar ela lá para baixo, tá? A letra B para a gente trabalhar nela. Ok, o item 3. Então, carreguei ela aqui para baixo, tá? O que ela tá querendo dizer, né? Ele tem uma função f, beleza? Uma função qualquer, aqui que tá jogada, né? Como eu havia dito antes, aqui que tá a sacada mágica, uma função qualquer, tá? Uma função qualquer. Tal que ela satisfaça essa hipótese, tá bom? Então, será que implica que vai existir um ponto C, tá? Pertencente ao mesmo intervalo, só que aberto, tá? Na função do domínio da função aberto. Tal que esse ponto existente, ele seja igual a 0. Então, por ele ter dito uma função qualquer, isso me permite uma gama de funções, tá? Então, uma vez que ela definiu uma f como sendo uma função qualquer, então eu vou escolher apenas uma que refute
a implicação de tomada, certo? A implicação que já vai tornar falso essa proposição aqui, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Imagine, certo? Imagine, eu não vou aqui usar uma expressão em si. Eu penso aqui numa forma mais simples, no caso. E aí, depois de pensar na forma mais simples, a gente pode pensar numa expressão, tá? Mas, pensando genericamente aqui, em forma de gráfico, né? Como é que eu pensaria nisso, certo? Aqui no caso tem o nosso eixo, nossos eixos cartesianos, tá? Aqui tem o x, aqui tem o y, tá bom? O que acontece? Ele tá querendo uma função qualquer, beleza? Só que essa função no 1, então, vou por aqui o 1, tá? Eu vou por aqui, quer dizer, aqui é o menos 1, tá? E aqui é o 1. O que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer que o produto da função no 1 vezes a função no menos 1, ou seja, o produto da função no 1 com a função no menos 1, ele tem que ser negativo. Então significa que a função no 1 tem que estar em um certo lugar onde fique um número negativo para a função. E o ponto menos 1 tem que dar a função em um lugar positivo, ou seja, esses dois precisam de ter polaridades opostas, certo? Para que essa multiplicação seja um número menor do que zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou supor que essa é uma função que é simples, certo? Uma função colchete, né? Uma função chavinha, como se diz por aí, certo? Qual que seria essa função? Eu vou olhar o seguinte, olha só. Eu preciso de que ela, no caso, esteja com valores diferentes nos dois lados, certo? Valores, no caso, de polaridades diferentes. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Aqui. Pronto. Por que eu fiz isso? Vamos lá. Aqui, fechado, tá? Por quê? Porque é um conjunto fechado, certo? Aqui eu vou pôr como sendo fechado, tá? Fechado aqui. E aqui eu vou pôr como sendo aberto, tá bom? Aqui, ó. Aberto, tá? Converte meio grosseiro, mas deu pra entender. Então aqui também, fechado, por causa do aspecto do domínio, tá? Então, ok. O que tá acontecendo? Aqui é um valor positivo, certo? Para a f de menos 1. Aqui um valor negativo para a f de 1. Então, quando a gente fizer essa multiplicação vai dar um valor negativo para essa multiplicação, certo? Só que vai perceber o seguinte, o que seria a f de c igual a zero? O que seria esse ponto C aqui? Esse ponto C aqui seria o ponto no qual a função f, certo? Cruza o eixo x, cruza o eixo das abscissas, certo? Então o C, ele seria o ponto de cruzamento de f com x, certo? De f com OX, tá bom? De f com OX. Perceba, nesse gráfico que eu fiz, nessa função que eu fiz, não corta uma vez sequer o eixo x e cabe perfeitamente com a nossa definição de função que ele quis, a função para a hipótese. Só que a nossa tese, no caso, ela não é válida. Por quê? Porque não existe nenhum ponto aqui que vai satisfazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que não existe C pertencente a menos 1 e 1, certo? Tal que f de C seja igual a zero, beleza? Então, beleza, refutado a tese, tá? Então, essa daqui seria falsa, tá? Então, falsa, vamos botar aqui em laranja, falso, tá? Falso, essa implicação, tá bom? Então, a nossa letra B, ela é falsa, tá bom? Falsa. Agora, vamos dar uma olhada na letra C, olha só, eu vou carregar ela lá pra baixo pra facilitar a nossa vida, tá? Aqui a gente vai ter o item 4. Então tá aqui, né? Nosso enunciado, certo? Mesma coisa que eu fiz aqui, certo? Aqui no caso é a definição da função, beleza? Então ela não muda para os dois aspectos dessa proposição, tá bom? Ela não muda, é a mesma f, tá bom? Os dois, então por isso que eu deixei ele como em preto, tá? O que vai importar mais é o que tá em verde e o que tá em azul, tá bom? Então beleza, o que eu preciso de fazer? Para que eu possa refutar ou achar a verdade dessa tese, bem, tentaremos então refutar essa tese aqui, de maneira que eu encontro uma função, tá? Eu encontro uma função que satisfaça sendo contínua e derivável, beleza? Nesse intervalo aberto e que satisfaça essa propriedade aqui, tá bom? Então, o que eu vou pensar, né? Então, vamos lá, imagine a seguinte função, certo? Então, de novo, vou começar pelo gráfico, tá? Que é mais imediato, mais rápido. Depois a gente poderia partir para... Aqui, por exemplo, a gente poderia definir facilmente uma função chave para essa daqui, certo? Mas, no caso aqui, é mais imediato, a gente já imaginar logo a função dessa forma, certo?
aqui, da mesma forma, o que eu vou fazer? Eu vou representar aqui o eixo cartesiano, né? Os eixos cartesianos, tá bom? Então é o seguinte, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho x, tá? Então repare que a função ela é definida no fechado, né? No fechado entre menos 1 e 1. Então eu vou marcar aqui o 1, desculpa, menos 1, né? Aqui o menos 1 e aqui eu vou marcar o 1, tá bom? Um pouco desnecessário essa parte daqui. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Então, beleza. Feito isso, ok. Eu preciso que isso aconteça, que f de 1 igual a f de menos 1 mais 1, tá? Então, assim, como que eu poderia pensar nisso, né? Eu poderia pensar da seguinte forma. Se eu pensasse em f de menos 1 sendo 0, ou seja, se eu pensasse em f de menos 1 igual a 0, eu posso fazer isso. Não vai burlar nenhum aspecto da minha definição de função f, né? Então eu vou fazer f de menos 1 igual a 0. Para que satisfaça essa condição, f de 1 precisa ser igual a 1, perfeito? Beleza. Tenho 2 pontos. Sabe qual função que eu vou imaginar? Uma função que é contínua e que é derivável no aberto. Uma função fácil de imaginar. Uma função afim, né? Porque ela é contínua, certo? E a gente sabe, em todos os pontos do domínio da função, a gente sabe qual é a derivada da função, certo? Porque a derivada vai ser nada mais nada menos do que o coeficiente angular. Vamos lá, sem mais delongas, vamos. Então, vamos representar essa função aqui. Ela precisa, né, de ter essas duas condições. Então eu vou fazer o quê? Aqui, claro, esse gráfico está fora de escala, né? Mas eu vou fazer de uma forma aqui que fique melhor, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar no ponto 1, certo? No ponto 1, no ponto x igual a 1. Então a f de 1 tem que ser igual a 1. Então eu vou marcar aqui no 1, beleza? Então esse pontinho ali, ó. Esse pontinho ali, ele tem que dar aqui, ó, perfeitamente no 1, tá? Perfeito. Então, agora é marcar o gráfico, tá? Tem 2 pontos, uma função afim representada por uma reta, tá bom? Reta. Na verdade, um segmento de reta, né? Que está sendo representado, mas que na verdade ela é infinito para cá e é infinito para lá, tá bom? A função afim é assim, tá? Aqui tá só uma representação mais rápida, né? Tá bom? Mas tem em mente que a função afim ela vai para infinito e menos infinito, tá bom? Ok. Então aqui, esse ponto aqui, beleza, não nos interessa, mas o que interessa pra gente é o seguinte, olha só, essa função aqui é a função f, tá? Esse gráfico aqui, ele representa a função f em vermelho, tá? No caso, uma parte dela, né? Então, ok, é contínua, é contínua. É derivável no aberto menos 1 e 1, é derivável, todos os pontos são deriváveis. E satisfaz isso? Satisfaz. Então, satisfez até o verde da hipótese. Então, vamos ver se satisfaz essa condição aqui. Porque basta que eu encontre apenas uma refutação. Já é suficiente para poder refutar toda a proposição, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que para uma função afim, beleza? Uma função afim, a gente sabe que a f de x, certo? Ela pode ser dita numericamente como sendo a tangente desse ângulo alfa aqui, ó, tá? No caso, esse ângulo alfa que é o ângulo que a reta faz com o eixo das abscissas, tá bom? Então é numericamente igual a tangente, tá bom? Desse ângulo, tá? Repare, quanto que vale esse segmento aqui? E a medida dele é 1, certo? E a medida desse segmento aqui é 2, beleza? Então, tangente de alfa é igual a 1 sobre 2. Eita, olha só, o que está acontecendo então? A gente encontrou que para todos os pontos, no caso aqui, para tudo, tá? Eu vou por aqui embaixo, tá? Isso aqui vale para todo x pertencente ao intervalo aberto menos 1 e 1, tá? Então, o que está acontecendo? Com isso aqui, tudo que a gente fez, a gente pode chegar à seguinte conclusão. A gente pode chegar que, portanto, não existe, beleza? C pertencente ao intervalo aberto menos 1 e 1, tá? Tal que f de c igual a 0, tá? Então, essa implicação, ela está falsa, tá bom? Então, vamos por aqui em laranja, falso, tá? Vamos voltar lá para a letra C, falso, ok. Agora vamos para a letra D, tá? Vamos para a letra D. Na letra D, que vai ser, no caso, o item 5. E aí, aqui está a letra
C, correto? Então, mesma coisa. Aqui é a definição da função, tá? O que ela precisa de apresentar, qual a característica, como ela está caracterizada, tá? E aqui a hipótese, né? Se pertence ao intervalo aberto, ou seja, C já está dentro do próprio domínio, né? Tá? É o único ponto crítico de F, certo? Olha isso que legal. É o único ponto crítico de F, tá? C é extremo global de F, tá? Isso aqui vai ser a tese, isso aqui vai ser a hipótese. Então, a partir da hipótese, sabendo que a função é desse tipo, a gente precisa de negar que isso aqui vai acontecer, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor, então, uma função tal, f, beleza? Do jeito que ele quer, função derivada, tá? E vamos fazer o seguinte, no caso, aliás, uma função f, né, derivada, e que tenha c como único ponto crítico. Vamos fazer o seguinte, então, vamos imaginar essa função, tá? Imaginar ela, assim, de um jeito bem mais abstrato, tá? Por um gráfico, né? Como eu tenho feito em outras alternativas. Imagine então o seguinte, se eu imaginar aqui uma função, vamos desenhar aqui de novo, aqui, eu preciso de tanto, certo? Então, o que vai acontecer aqui é o y, tá? Que é o x, ok? Eu preciso de uma função no aberto, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou pôr aqui o menos 1, tá? E eu vou pôr aqui o 1, tá bom? Então, eu preciso de ter uma função derivável, tá? Aqui, é importante a gente salientar que existe um teorema que diz que se a função é derivável, implica que ela é contínua, tá? Então, já fica um adianto, né? Que a função ela tem que ser contínua também, né? Para satisfazer isso. Então, ok. E C pertence a menos 1 e 1, tá? Para ser um único ponto crítico de F. Repare, existe uma função que ela possui, né? Derivada primeira, a derivada primeira igual a 0, um certo ponto x0, certo? Igual a 0, sendo igual a 0, porém, não é ponto de máximo e mínimo global, tá? Vamos lembrar qual que seria essa função. Aqui. Conseguiu dar uma imaginada? Então, lá vai. Eu vou botar aberto aqui. Eu vou pôr aqui aberto, tá? Porque tem que ser aberto, né? E aberto aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a seguinte função, olha só. Lembra dessa função? Essa função, ela é definida como, no caso aqui, claro, não vai ser sempre esse formato, tá bom? Aqui vai um pouco mais pra cá ou mais pra cá, tá? E aqui também um pouco mais pra cá ou mais pra cá, dependendo do seguinte aspecto que eu vou dizer. Uma f de x igual a x elevado a n, onde n é ímpar, tá? Então, quanto maior o n, tá? Quanto maior n, mais ela vai ficar mais, vai se aproximar aqui do y, tá bom? Mas ela tem essa característica muito interessante aqui, ó. No x igual a 0, né? Eu vou apagar isso aqui, porque senão vai aparecer aqui aberto. No x igual a 0, tá bom? Então, faça o seguinte, vamos supor, então suponha c igual a 0, tá bom? E é claro, ele é pertencente a menos 1 e 1, né? O 0, ele é pertencente a esse intervalo. E a gente precisa de ser pertencente a esse intervalo, certo? Repare o seguinte, olha que legal. Se a gente derivar a f1 de x, olha o que vai acontecer. N de x é em menos 1, certo? Beleza? Agora faz o seguinte. Agora faça x igual a 0, tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter que f' de 0 é igual a quanto? Igual a 0. Olha só. Então o que isso está dizendo pra gente? Que nesse ponto aqui, a f' de 0 é igual a 0. Mas o Daniel, esse ponto aí não é extremo nem mínimo. Perfeito, não é. Esse ponto, ele tem essa característica, certo? Mas ele não é ponto de máximo ou mínimo. Lembre, o teorema de Fermat, ele diz que se é máximo ou mínimo local, implica, lembra? Olha só. Se é máximo ou mínimo local, então, aí sim, é igual a 0. Mas a volta é válida também, né? Não, a volta não necessariamente é válida. E é um contra-exemplo excelente você olhar para essa função. Porque aqui é 0, a primeira derivada, mas não é um ponto de máximo ou mínimo local. Tá. Mas como que eu vou chegar nisso, algebricamente? Eu vou falar o seguinte, olha só. Temos que f de 0, f de 0 igual a 0, perfeito? O que implica que é um ponto crítico. Beleza? Único, tá? Então a gente pode perceber pela característica dessa função, tá bom? É o único ponto aqui, tá bom? No caso, não se iluda com essa representação aqui foi apenas uma falha no gráfico, tá bom? Aqui não necessariamente é desse jeito, tá? Mas ele é o único ponto que vai dar esse intervalo, tá? Que vai dar
esse valor aqui, tá bom? E a gente pode perceber também isso, né? Porque olha só, por mais que a gente coloque o x muito pequeno aqui, o x muito grande aqui, perceba que n-1 é sempre um número par. E por mais que a gente coloque menos infinito aqui, o que vai acontecer? Aqui vai virar, tudo isso aqui vai virar mais infinito, tá? Então o que vai acontecer? f' de x ele vai para menos infinito quando x é para menos infinito, tá? Da mesma forma, se a gente for mais infinito aqui não vai alterar nada, vai continuar sendo mais infinito, tudo irá para mais infinito. Então, ela sempre vai para mais infinito e sempre vai para menos infinito. Então, por mais que o domínio da função seja todos os reais, o único ponto onde vai dar f' igual a zero é quando x igual a zero, tá bom, galera? Então, é ponto crítico e é único, tá bom, nessa funçãozinha, tá? Mas, olha só, existe x0, tá? Pertencente ao domínio de f maior do que c, tá bom? Ou seja, existe um ponto x0, tá? Maior do que c. Eu escolhi o zero como sendo c, né? Então eu escolhi um ponto aqui maior do que c, tá? E esse ponto maior, pertence ao domínio maior do que c, tá o quê? Olha só. Vamos pôr aqui embaixo. Tá o quê? F de x0 maior do que f de c. Claro, né? Escolhe um aqui é maior do que f de c, com certeza. O que implica que c não é máximo, ok? Não é máximo. Por que não é máximo? Olha aqui. Aqui é o real motivo de eu ter feito isso, né? De eu ter feito essa explicação aqui, ó. Repare que aqui não tem definição de se será fechado ou aberto, né? O intervalo. Então, ele não será global, né? Por quê? Porque a gente escolhendo um ponto x pertencente ao domínio, a gente escolheu um x, no caso, ele não vai ser máximo, na primeira que eu vi lá embaixo. Por quê? Porque eu escolhi um x aqui que vai dar maior do que o próprio ponto que a gente escolheu como sendo de máximo. Então, refuta isso, né? Da mesma forma também que vocês vão ver que eu vou fazer isso daqui a pouco, é o quê? No mínimo, o que vai acontecer no mínimo? O x que eu vou escolher aqui, ele não vai ser maior do que o f de x0, o f de 0. Ele vai ser menor, então também não vai ser mínimo global. Legal, né? Ou seja, graficamente, se a gente escolhe um ponto aqui que seja menor do que C, então esse ponto aqui que eu escolhi, ele vai dizer que existe um ponto aqui escolhido que vai dar um valor menor para f de 0. E, da mesma forma, escolhendo um ponto aqui, no caso, vai existir um valor maior para f de 0 do que a f de 0, tá bom? Então, C não é máximo global, tá? Global. Então, vamos ver que a gente pode também tirar, né? Pode extrair que também não seria máximo local, mas o que importa aqui, no caso, é ser global, né? Então, a gente não vai entrar muito nessa seara, tá? Da mesma forma, existe, né, também um x0 pertencente a um domínio de f. Eu vou botar um x0', tá? Que é diferente, onde ele é menor do que c, tá? Tal que f de x0', tá? É menor do que f de x, quer dizer, f de c. F de c. O que implica que, sejamos práticos, o que implica que c não é mínimo global, tá bom? Contudo, unindo-se essas duas informações, percebemos que C não é extremo global de F, tá? Ok, então essa daqui também está falsa. Perfeito. Vamos lá, a próxima aqui vai ser isso aqui, ó, falso. Agora a próxima letra E, certo? Letra E, vamos lá. Vamos carregar a letra E lá para baixo. Show. A letra E. O próximo item agora será o item 6. Vê aí. Tá, então, carreguei para cá. Ok, letra E. Vamos lá, pessoal. Quero que vocês me ajudem aqui. Dando prosseguimento aqui. Então, o que vai acontecer? Aqui, a gente precisa satisfazer que seja uma função derivável, certo? Uma função derivável, uma função f derivável, tá? E que ela seja f de 0 igual a 1, né? Tá? É a condição que eu preciso, tá? Além disso, ela também precisa de ter a primeira derivada dela maior do que 0 para todo x pertencente ao domínio. Agora eu quero que vocês me digam, o que significa isso? Feio, né? Não tô com sorte. O que significa isso daqui? Isso daqui significa que a função também é um teorema, isso, né? No caso, é um teorema que diz que se a primeira derivada da função é maior do que 0, então f é crescente. Tá? Ok. Beleza. Tendo isso em mente, e sabendo que ela precisa de ser 1.0, olha o que eu vou fazer. Vamos lá? Vamos imaginar, vamos dar a nossa criatividade. Então, imagine.
certo? Imagina a seguinte função. De novo, vou desenhar aqui o meu eixo cartesiano, tá? Meu eixo cartesiano, tá? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou agora escolher, aqui, sendo o menos 1, tá? E aqui, eu vou escolher sendo o 1, tá bom? Sendo o 1. Aqui o que vai acontecer, pessoal? Aqui seria o Y, aqui seria o X, tá? O que vai acontecer é o seguinte, tá? Eu pensei de ser f de 0 igual a 1, então no x igual a 0, eu vou por aqui, ó, tá fora de escala, tá bom? Eu vou por aqui 1, tá? E eu preciso que ela seja crescente. Caramba, complicou ele, né? Como é que eu vou fazer isso? Tá, vamos jogar um pouquinho mais pra baixo pra me ajudar, né? Agora vai ser condicionado. Vamos lá. Eu vou pensar numa função muito fácil. Função afim, né? Vou usar ela de novo. É uma função bem tranquila. Por quê? Porque eu sei que uma função que é afim, uma reta, que é desse jeito, ela vai possuir derivada positiva para qualquer valor de x, beleza? Pertencente ao domínio dela. E para uma função desse jeito aqui, certo? Uma função afim, uma reta desse jeito aqui, a gente sabe que a derivada dela vai ser sempre negativa, né? Para qualquer x que a gente escolher do domínio. Então, uma vez que eu preciso de f sendo crescente e que ela passa pelo 1, então eu vou fazer o seguinte, olha só a mágica. Caramba, Daniel, isso é bravo, hein? Pois é, cara. Olha só o que eu vou fazer. Pronto, tá, acho que tá maneiro. O que vai acontecer? Isso aí, olha lá, perfeito. Então o que a gente vai ter aqui, olha só. Vamos deixar certo aqui o nosso domínio, né? Aqui, vamos passar aqui bonitinho. Isso aqui, isso, e aqui, certo? Vou deixar perfeito. E o domínio precisa de ser aberto, então, lembrando, será aberto. De verdade. Isso, aberto, certo? Ok. Então, foi aberto. Olha que legal. A função é derivável? Sim, a função afim é derivável, certo? É derivável. Ela é igual a 1 no ponto 0? É, olha só, esse aqui não, x igual a 0. X igual a 0. É igual a 1. Ele é crescente? É. Para todo x pertencente a menos 1? É. Agora vamos ver o seguinte. Repare que eu quero que vocês dêem uma olhada aqui, ó, nesse intervalinho aqui, ó. Certo? Nesse intervalo aqui. Esse intervalo eu vou chamar de i, tá? É um intervalo que pertence ao domínio da função, tá bom? Repare que aqui, ó, eu vou colocar como aberto para poder ser bem informal, tá bom? Então o que vai acontecer? Com esse intervalo i, eu posso dizer o seguinte, que existe um intervalo i, beleza? Pertencente. Desculpa, aqui contido, tá? Contido no intervalo, no domínio, tá bom? No domínio da função, tal que f de x é menor do que 0, tá bom? F de x é menor do que 0. Perceba que nesse intervalo i aqui, qualquer x que a gente pegar aqui, ó, e a gente carregar aqui para baixo, ele vai dar um valor que é negativo. Então, eu achei o intervalo i, beleza, que vai dar f de x menor que 0. Olha só, o que está acontecendo? Ele está dizendo que a partir dessa função aqui crescente, vai para toda função que eu escolher, ela sempre será positiva para todo x pertencente ao intervalo do domínio. Então, eu encontrei aqui um intervalo no qual pertence ao domínio que fura essa tese, beleza? Então essa tese ficou inconsistente a partir da minha observação, tá bom? Do meu gráfico, da função escolhida, porque ele não deu mais especificação para essa função que possibilite eu utilizar a função afim, né? Então a função afim sempre ajudando aí o bom entendedor. Vamos lá, então essa aqui é falsa, tá? Então eu vou deixar lá em cima como falsa. Ok, agora vamos para a última que sobrou. Olha que nessa hora, na hora da prova, né? Você não vai fazer isso tudo, pelo amor de Deus, tá? Aqui é uma questão de passar o conceito, né? O que está acontecendo. Na hora da prova, tente imaginar assim, tenta imaginar bem mais rápido, né? Essas situações todas de gráficos, essas situações de funções. Não há necessidade de você achar uma expressão. A expressão, ela materializa, concretiza aquilo que você está pensando, mas achar uma função que é representada num gráfico já está de bom tamanho para você dizer que existe pelo menos um que não vai funcionar para um certo tipo de questão. Então, estou demorando bastante aqui para poder pegar bastante os conceitos com vocês, né? Para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Vou ficar com um resumo, uma revisão para vocês aqui, tá? Então, legal, vamos carregar essa letra A lá para baixo, o nosso item 7. Daniel, mas que demora, hein? Que demora pra fazer uma questão. Se demora 2 horas pra fazer uma questão, agora eu já perdi a prova, eu fui embora. Então aí que tá. De tanto que você treina, acaba que você
fica mais rápido pra lembrar essas gráficas assim logo de cara, né? E isso aqui sai muito mais imediato, né? Aqui eu tô sendo bem formal, né? Nas minhas conclusões para poder não dar margem para duplas interpretações, né? Então tô tentando ser bem conciso aqui, né? Na minha explicação, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Pro item 7, desculpa, pro item 7 aqui que eu vou usar a letra A, né? Perfeito? A letra A que tá aqui, bonito, certo? Então vamos lá, vou carregar isso aqui pra cá. Perfeito. Então a letra A é um pouquinho mais trabalhosa, né? Vamos lá. O que eu quero lembrar aqui com vocês, então, relembrando, certo? Agora que eu vou utilizar ele. Aqui, se eu tenho uma proposição, certo? Essa proposição de implicação é equivalente logicamente a essa daqui, certo? Então é o seguinte, para eu dizer que essa é verdade, certo? Que essa proposição é verdadeira, basta que eu diga que essa também é verdadeira. Se essa for verdadeira, essa é verdadeira. Se essa for falsa, essa é falsa. Se essa for falsa, essa é falsa. É isso que é a mágica do equivalente. Essa ser falsa implica essa ser falsa. Essa ser falsa implica também que essa vai ser falsa. Então é uma mão de via dupla, uma via de mão dupla aqui, perfeito? Beleza, então eu vou usar esse conceito, tá? Perceba que aqui no nosso item 7, perceba que a hipótese ela tá em verde, certo? E aí a hipótese ela tem uma negação, certo? Ela tem uma negação, tá? E quando a gente nega a negação, o que viver? Uma afirmação, isso aí. E aqui a nossa tese ela tem também uma negação, olha só. Quando a gente nega uma negação, o que vira? Uma afirmação, perfeito. Então eu vou fazer uma equivalência lógica com esse enunciado da seguinte forma, olha que legal. F possui extremos, ó, eu vou trocar, tá? Eu vou trocar, agora vai ser verde, ó. Olha que vai ser verde. F possui extremos globais, implica, tá? Que F possui pontos críticos. Basta que eu prove que essa proposição é verdadeira, usando, é claro, esta definição de função, que eu digo que essa também é verdadeira, tá bom? Então eu vou fazer isso agora. Então, vamos lá. F possui extremos globais, perfeito? Então o que acontece? O que eu vou fazer, certo? Fazer o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa de fazer. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar aqui. Ó, assuma. Vamos trabalhar nessa daqui, tá bom? Vamos trabalhar nessa daqui. Pra depois partir para essa. Vamos ver se a partir dessa a gente chega nessa. Se chegar, é verdadeiro. Então vamos embora. Então, assuma a função f, né? Com extremos, né? Globais. No caso, eu vou com um extremo global só, tá? Imagine, assuma f com um extremo global, tá? Então, se ela tem para um, a gente pode generalizar para alguns outros também, tá? Então, assuma f com extremos, um extremo global. Com extremo. Tá? O que vai acontecer? Se eu for assumir isso, certo? Eu vou assumir a f com extremo global C, tá bom? Pertencente ao intervalo aberto. E esse intervalo aberto vai ser muito legal pra gente usar pra gente chegar no extremo local também, né? Vamos lá. Então, né? C também será extremo local no aberto. No aberto menos 1 e 1, tá? Como? Porque como que eu utilizei isso aqui, né? O que eu pensei para chegar aqui? Eu utilizei essa definição aqui, ó, a definição de extremo local. Porque no extremo global, tranquilo, né? A gente não tem muito uma caracterização para o intervalo onde o x0 tá, né? Só que agora, aqui, na definição de extremo local, a gente tem que se atentar para existir um intervalo aberto com x0 dentro, tal que isso ocorre. Então, isso aqui ocorre para todo x0 que esteja no domínio. Só que aqui, no caso, na definição de extremo local, isso acontece em apenas um intervalo aberto. Então, legal. Se eu tenho um intervalo aberto para que isso aconteça, então se ele é extremo global, certo? Então, esse intervalo aberto também vai ser local. Então, é isso que eu parti. Se ele é extremo global no intervalo aberto, então ele também vai ser local nesse intervalo aberto. Perfeito. Beleza. Como f é derivável em todo domínio, então o que a gente pode dizer? Em todo domínio, né? Então a gente pode dizer que a f ela vai ser derivável
em C, porque C pertence a esse intervalo aberto. E olha só, o intervalo aberto é o domínio da função, beleza? Então vamos lá. Então, é derivada em C pertencente a esse intervalo aberto menos 1 pi 1, beleza? Aí, beleza, até então tudo legal. Só que é o seguinte, por Fermat, né, pelo teorema de Fermat, pelo teorema de Fermat, como C é extremo local, lembra lá que eu falei lá em cima, né, teorema de Fermat. Então, isso implica que f' de C, beleza, é igual a zero, tá? O que implica que C é ponto crítico. Ok? Então perceba, vamos olhar lá no teorema de Fermat. Olha só, aberto. Tudo que a gente precisa só que lá é menos 1 e 1, né? Derivável, função é derivável, ele disse que é derivável em x0 pertencente ao aberto. Olha que legal. Tudo que a gente precisa. Então x0 é extremo local. Se x0 é extremo local, fechou. É um ponto crítico. Então, com isso, a gente vê que, no caso, que isso daqui é verdade. Por aqui no início, né? Padrão. Verdadeiro. Então, pessoal, letra A será verdadeiro, tá? Pô, perfeito, pessoal. Então, é isso, tá? Espero que tenham entendido aí. Qualquer coisa, não hesitem em me procurar na mentoria, tá bom? Eu tô de segunda, quarta e sexta. Tá? Qualquer coisa pra ajudar vocês. É isso, valeu.